Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso episódio Dominando as Rotinas Fiscais. Aqui eu falo sobre estratégias simples que vão te ajudar a dominar as rotinas fiscais. Eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é: saiba como manter seu currículo em destaque na área fiscal. Todo mundo sabe, né, que ter um bom currículo é um dos primeiros passos para encontrar um emprego bom, né? Mas, infelizmente, nem todos, né, se faz essa pergunta: meu currículo está bem feito? Né? Meu currículo está pronto? Se hoje alguém me ligar, se alguém me mandar um e-mail, se alguém me chamar, eu estou pronta, né, para me apresentar? Normalmente, né? Eu falo isso normalmente porque eu me coloco também no seu lugar. Normalmente a gente não está preparado, né? Quantas vezes eu já recebi até convites também, falando assim: poxa, Patrícia, tem uma ótima oportunidade aqui, me manda seu currículo agora. Aí, putz, não tá atualizado. Sabe, eu estou participando de um projeto super importante, eu tenho que colocar essa informação no meu currículo, mas não está lá. Então, nós mesmos, né, não paramos para priorizar essa parte que é tão importante para o nosso crescimento profissional também. E provavelmente você nem imaginava que ia surgir essa oportunidade, né? Porque é algo que acontece assim do nada. Muitas vezes alguém te liga, a partir do momento que você começa a conviver no mundo corporativo, a fazer cursos, né? Acaba conhecendo mais pessoas e mais pessoas, você vai criando uma rede de network muito grande. E as pessoas acabam te lembrando quando surge uma oportunidade. Mas a gente não se dá conta que a gente tem que estar preparado para essas oportunidades, né? E a forma da gente se apresentar no offline é o nosso currículo. O nosso currículo, ele diz muito sobre nós no offline. Então, antes de você ser convidado para uma entrevista, o que vai dizer a pessoa que você é, em poucas palavras, é o seu currículo. Mas talvez o seu currículo também já tenha sido até descartado em alguma seleção, em algum processo, por não causar uma boa aparência, né? Por estar com excesso de informação ou até falta de informação apresentadas. Por que eu falo isso? Nós trabalhamos no mundo, né, na área fiscal, que tem um alfabeto si próprio, né? A gente lidar com muitas siglas, então, várias palavras-chave que são importantes de estar no currículo, muitas das vezes nós acabamos omitindo por necessidade de fazer um currículo resumido, ou por fazer nas pressas, ou até por não saber qual a melhor forma de colocar no currículo, deixa passar, né, o conhecimento que você tem. Então, a nossa área fiscal, ela lidar com muitas siglas. E a partir do momento que você conhece, que você tem experiência, se você tem experiência em ICMS, é necessário destacar essa palavra no seu currículo. Se você tem experiência com faturamento, se você tem experiência em apuração de impostos, essas palavras-chave, elas têm que estar destacadas no seu currículo. Por quê? Os recrutadores, ele vai bater o olho e é isso que ele vai procurar na descrição. Então, vale muito mais você priorizar, detalhar de fato aquilo que você tem experiência, do que muitas vezes você detalhar as suas competências, as suas habilidades. Porque não é isso que vai se destacar no offline. No offline, o que vai se destacar são as suas experiências de fato. Então, ter experiências, estudos é importante, mas não saber como apresentar ele de uma forma eficiente no seu currículo vai contar muito no resultado. Obviamente que não existe um currículo ideal, não existe, não, faça exatamente nessa formatação, com essas palavras, né, com essa vírgula, esse parágrafo que vai dar certo. Não, mas existe, né, cada recrutador, ele vai olhar de uma forma diferente quando ele tiver com o seu portfólio, com o seu currículo em mãos. Tá? Então, isso também é muito importante. Se você está encaminhando o seu currículo para uma empresa multinacional, você já tem que dar uma olhada nas redes sociais, como que é os requisitos, né? Quais são os requisitos que ela exige. Porque o seu currículo, a sua apresentação no offline, com certeza, ela vai ser mais rigorosa.
Então, esteja também, tem esse olhar, esse feeling de identificar, poxa, eu estou mandando o meu currículo para uma grande empresa, então eu preciso preparar o meu currículo da melhor forma possível, porque ele vai falar muito sobre mim no offline. Então, para mim chegar ao ponto de ser convidado para uma entrevista pessoalmente, o meu currículo tem que gerar essa atração. Meu currículo tem que chamar atenção. Então, cria esse senso de avaliar quem vai olhar o seu currículo, né? Para ele, de fato, chamar a atenção. Esse é um grande segredo. Muitas das vezes a gente faz um currículo padrão, pega um currículo, um perfil padrão, um exemplo padrão que o seu gerente ou algum líder ou alguém do RH te passou, ou algum colega de trabalho te passou um exemplo de currículo, e aí você faz isso para tudo. Mas isso vai contar muito para quem que você vai encaminhar, tá? Então, se você pega um exemplo, né, clássico até, de até um aluno, ele pegou o modelo do currículo da mãe dele. Não tem problema nenhum ser o modelo do currículo da mãe dele. Só que a mãe dele tinha um cargo que não era do mundo corporativo. Então, não estava com os mesmos requisitos, né, necessários, assim, atraentes para um currículo profissional. Então, isso conta muito. Então, se você for pegar um exemplo, né, um formulário, um portfólio como exemplo de alguém, procure pegar sempre de um cargo que está no mesmo nível que você quer, de uma pessoa que seja da mesma área, porque provavelmente o nível, né, o nível de você errar vai ser muito baixo se você modelar alguém que está no mesmo padrão. Então, cada recrutador ele vai olhar para o seu currículo de uma forma diferente. Por isso que é bom você avaliar para quem que você está mandando. Se for, né? Claro, se for numa situação que você está encaminhando para alguém que te pediu. Então, avalie de fato, né? Para quem que vai ser, qual é a empresa, qual que são os requisitos, para você atender esses requisitos no offline. O segredo é você conhecer bem a empresa onde você quer trabalhar, é você estruturar as informações que você vai colocar ali no seu currículo da forma correta, da forma clara, sem mentir de maneira alguma, jamais minta no seu currículo, porque a nossa vida hoje, ela é um livro aberto nas redes sociais, né? A nossa rede de network também é muito grande. Muitas das vezes você vai entrar numa empresa e você vai conhecer alguém e essa outra pessoa já trabalhou com você, e vice-versa. Então, seja mais sincero possível sempre. Sempre, na realidade, sempre seja sincero. Né? Por mais que se você não tem experiência, mas você atende os requisitos, seja sincero em falar que você não tem experiência, mas que você está pronto para se dedicar, que você está pronto para se especializar, que você está pronto em aprender. Eu tive uma aluna que ela não tinha graduação, mas o requisito daquela vaga era graduação e ela ainda não tinha. Mas ela foi sincera. Falei para ela, seja mais sincera. Fala que você tem muito interesse e que você vai se matricular no próximo semestre na faculdade. E assim ela fez. E ela passou confiança naquela transparência dela, que ela passou confiança para o recrutador. E mesmo ela não tendo a graduação ainda, mesmo que ela não estava matriculada, mas ele deu uma oportunidade para ela, porque ela passou esse voto de confiança para ele. Então, isso conta muito, tá bom? Seja sempre sincero. Lembre-se que provavelmente o responsável que vai analisar seu currículo, ele tem muito materiais em mãos. Então, ele tem ali várias pessoas que também estão concorrendo com você, né? São centenas e centenas de currículos ali disputando aquele espaço. Então, você precisa se destacar no offline de uma forma que ele pare com o seu currículo, né? Seja virtualmente, seja em mãos, que ele pare, que aquilo que chame a atenção. Então, se sobressaia no offline, tá? Que você se torne notado, que o seu currículo se torne notado em meio à multidão. E o primeiro passo é buscar um equilíbrio nos detalhes, não errar em excesso, né? Excesso de informação atrapalha, também reduzir informação atrapalha, tá? Então não seja nem tão longo e nem tão curto, nem tão objetivo.
tá bom? Ser objetivo ao ponto que atenda aquela expectativa que a pessoa está buscando no seu currículo. Informações bem estruturadas, elas vão ajudar a capturar de imediato o olhar da pessoa. Então, se você colocar as informações bem estruturadinhas ali, colocar de fato aquilo que você tem experiência, não importa que seja mais simples. Patrícia, mas eu só emito nota fiscal. Não tem problema. Coloca as informações daquilo de fato que você tem experiência, daquilo de fato que você conhece, que vai atrair de imediato quem está analisando o seu currículo. Existe uma certa atração maior pelos recrutadores quando você diz que está trabalhando. Por isso que é um ponto, assim, até de alerta, né? Se você está insatisfeito profissionalmente, se você está com a sua renda está insatisfatória, você está cansado do lugar que você trabalha porque você faz as mesmas coisas sempre, não tem expectativa de crescimento, enfim, não é a empresa que você ainda trabalha, você quer entrar numa multinacional e você ainda está numa empresa pequena. São N fatores que pode estar causando essa insatisfação profissional. Se esse é o seu caso, eu aconselho que você comece a ir para o campo de batalha agora. Por quê? Existe uma certa atração maior pelos recrutadores quando você diz que está trabalhando. Não sei se é algo assim que, poxa, eu vou tirar ele de lá, vou trazer ele para cá. Não sei se é isso, mas tem uma certa... chama atenção isso. Agora, quando você fala assim, não, eu estou disponível, eu estou desempregado, aí vem aquele monte de perguntas. Mas por que você foi dispensado? Mas por que você saiu? Mas por que isso? Por que aquilo? Porque é umas perguntas tão fortes que acaba até te deixando um pouco para baixo. Então, se você está insatisfeito profissionalmente aonde você está, se você quer avançar, se você quer ir para um próximo nível profissionalmente, o melhor momento é agora de você fazer isso. Se seu objetivo é mudar, você já está confiante daquilo que você conhece e quer passar para um próximo nível, então faça isso agora, na posição que você está, sem perder o que você tem hoje, com muita cautela, com muito cuidado, bem estruturado, com tranquilidade, até para você avaliar se realmente você está pronto profissionalmente para ir para um próximo nível. Muitas das vezes você está muito tempo como assistente de faturamento, assistente fiscal, e acha que já está pronto para um cargo de analista. E aí, quando você vai, de fato, para o processo seletivo de analista, você vai se deparar que a realidade é outra. Então, seja cauteloso nesse processo. Quando você fala que está desempregado, soa um pouco mais pesado você partir para um próximo nível. Se você não está confiante, se você de fato não está ali preparado com todos aqueles requisitos. É preciso ser muito discreto quando está procurando um novo emprego enquanto você ainda está trabalhando. Você tem a garantia ali do que você já tem. Então, você está trabalhando, aquilo já é uma garantia. Então, toma cuidado quando você vai procurar uma outra oportunidade quando você está trabalhando. Eu falo isso em termos até dos amigos, muitas das vezes, né? Você acha que confia nas pessoas e muitas das vezes essas pessoas não estão alinhadas com o seu objetivo. Então, toma muito cuidado em relação a isso. Pode acontecer também se alguém descobrir, né? Como que você vai reagir se alguém descobrir que, de fato, você está procurando outra oportunidade? Então, você tem que avaliar essas circunstâncias para saber como você vai lidar. Então, toma cuidado para você não se queimar, né? No lugar que você está, de repente, você vai procurar uma oportunidade, que nem eu falei, você está como analista fiscal, analista de faturamento, assistente fiscal, assistente de faturamento, e você acha que você já está pronto. Não, eu já sei muito, eu manjo muito, eu estou pronta, aqui eu não sou promovida, eu estou pronta para ir para um cargo de analista. E aí, quando você vai para um processo seletivo de analista, você se depara que você não atende todos aqueles requisitos e que, na realidade, você não está pronto. Mas e aí, se você já contou para todo mundo aonde você trabalha, já criou aquele desconforto, como que fica você voltar para trás? Né? Então, toma muito cuidado, tá? É um processo super maduro que eu aconselho você a arriscar? Sim, mas tem que ser com sabedoria, você tem que fazer com muita cautela. Existem pessoas que falam abertamente que estão procurando outro emprego, mas eu não recomendo você agir assim, tá? Por motivo simples, o clima pode ficar um inferno, porque muitas vezes
as pessoas que estão à sua volta não aceitam isso, não aceita que você parte para uma nova oportunidade e aí torna o ambiente um inferno, tá? O constrangimento que pode durar por muito tempo, sabe lá Deus, né? Quanto tempo isso dura? Porque as pessoas, né, têm essas reações que nós não imaginamos muitas das vezes. A gente acha que as pessoas estão à nossa volta, curtindo o nosso sucesso, e muitas das vezes ela não está. E aí, quando você expõe uma situação dessa, torna-se o ambiente muito pesado. Então, toma muito cuidado. Existem outros segredos também que envolvem a confecção de um bom currículo, e eu vou falar sobre isso. Então, vamos lá. Se você quer ter um currículo profissional em destaque na área fiscal, eu vou falar sobre alguns segredos agora. Primeiro, economize na quantidade de dados pessoais. Eu falo isso porque eu avalio os currículos dos meus alunos e pego muita informação poluída logo ali no começo. Então, não precisa preencher o currículo com todos os tipos de informações dos seus dados pessoais. Não é, né, algo que você está preenchendo um cadastro completo. Enfim, você não precisa expor ali sua vida toda nos dados pessoais. Então, toma muito cuidado, economiza na quantidade de informações que você coloca bem ali em cima, porque já começa ali. Lembra-se, seu currículo, ele é a sua apresentação offline. Então, toma cuidado com isso, porque você pode ser descartado logo na primeira linha. O segundo segredo, especifique uma área de atuação que você quer ir. Depois dos dados pessoais, é sempre muito importante você colocar na descrição qual é a especificação que você quer. É a área fiscal, é a área contábil, é logística, é financeiro, qual que é contabilidade, qual que é a área de atuação que você está disponível, né, que você está procurando, tá? Então, a descrição de suas experiências e formação é legal apresentar, tá? Mas você tem que especificar qual que é a área de definição em destaque ali que você quer. Eu vou falar de um erro que eu cometi no começo. Como eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativo, eu não tinha ninguém tinha me orientado em relação a isso. Então, quando eu fui procurar emprego, eu coloquei várias coisas lá em cima. Eu acho que até tenho em algum HD, algum disquete aí dos meus arquivos guardado, o meu currículo, meu primeiro currículo. Então, eu coloquei várias coisas lá, sabe? Quando você coloca várias informações e tipo assim, você tem tanta informação que não quer dizer nada. Basicamente é isso. Então, toma muito cuidado. Você tem que se definir. Eu quero ir para a área fiscal agora. Eu quero trabalhar na área tributária. Quero trabalhar no departamento fiscal. Então, especifique essa área que você quer ir. Usa poucas palavras. Essa informação, ela tem que comunicar com a pessoa que está olhando o seu currículo. Então, seja bem específico, tá bom? Não seja genérico. Então, seja específico. Então, um exemplo. Vou especificar como assistente em faturamento. Então, eu estou sendo clara, eu estou sendo específica. Para assistente em faturamento. A minha posição é estágio. Então, eu estou procurando um estágio no departamento fiscal. Eu estou especificando. Eu quero assistente fiscal tributário, estou especificando a área que eu quero atuar. Auxiliar financeiro e fiscal, porque tenho conhecimento na parte financeira e na parte fiscal. Como eu falei em outros episódios, muitas das vezes você trabalha numa empresa que você tem várias atividades, e essas atividades, elas se comunicam. Então, se você se lidar com nota fiscal e lidar também com pagamento, com conciliação, essas áreas, elas se comunicam. Então, nada impede de você colocar, um exemplo nesse caso, auxiliar financeiro e fiscal, porque você tem experiência nessa parte de nota fiscal e também de pagamento, de toda essa parte desses controles. Analista fiscal, se é isso que você está procurando, então seja específico. Terceiro, descreva a sua formação, tá? De uma forma bem sucinta. Quais são seus cursos, quais são a sua graduação, você tem pós-graduação, enfim, descreva a sua formação logo em seguida. O quarto segredo, faça um resumo das suas qualificações, usando palavras como conheço, tenho experiência, tá? Atuei nesse projeto, nessa atividade, nessa mudança, nessa abertura de empresa, enfim. Descreva as suas qualificações em um resumo. É um resumo, não é uma redação. Então, em poucas palavras ali, você vai colocar
as suas principais qualificações. O quinto, capriche na sua experiência profissional, tá? Essa daqui é a parte mais importante do seu currículo. Por quê? Aqui que o recrutador ele vai ter o máximo de atenção. Deixa eu ver aqui a Adriana, o que ela tem experiência? Deixa eu ver aqui o João, no que ele tem de fato experiência? Ah, o João está colocando aqui que ele quer um cargo de analista fiscal, mas deixa eu ver aqui as experiências que o João teve. Então, o quinto segredo é capriche nas suas experiências profissionais, tá? Aqui você tem que colocar as mais relevantes. Ah, Patrícia, mas eu ainda sou iniciante, eu não tenho essas experiências relevantes. Então, você vai colocar suas experiências atuais, tá bom? A ordem das experiências deve ser sempre da mais recente para a mais antiga. Nunca troque isso, tá? Eu pego muito currículo de profissionais da área fiscal que troca essas informações, coloca fora de ordem, não coloca o período que trabalhou. Então, toma muito cuidado. É sempre a experiência que você está a mais recente, então, no caso, a atual que você está, ou a última que você trabalhou, para a mais antiga. O sexto segredo, cite cursos, outras atividades que você também fez, cursos técnicos, experiências que você teve fora, outras empresas que você trabalhou. Se você fez trabalho voluntário e você não tem experiências anteriores, então descreve aqui, tá? Se tem ligação com a sua atividade atual, com o que você está buscando, então coloca. Que nenhuma vez, quando eu estava no meu período, né, lá no início da profissão, teve um período que eu fiquei parada, né, que eu fiquei desempregada. E aí eu fui fazer um trabalho voluntário na área financeira, mas numa escola de tecnologia. Então, foi um período muito bacana. E naquele momento, quando eu estava buscando emprego, fez sentido eu colocar esse trabalho que eu fiz temporário, tá? Então, se faz sentido no momento você colocar, coloque. Agora, se não faz mais sentido porque você já tem outras experiências e isso não faz mais sentido, então tira do seu currículo. Então, Patrícia, mas eu tô sem recurso financeiro, eu não tenho curso nenhum, e o que eu vou colocar? Eu não consigo fazer nenhum curso pago. A gente está numa era digital e todos os dias tem evento, todos os dias. Tem live, que nem agora, tô gravando um conteúdo aqui para você. Tem webinário, tem palestras, tudo gratuito pela internet. Então, se você não tem cursos, não tem curso técnico, nunca fez, não participou de nada, então, poxa, você precisa se mexer, você precisa correr atrás disso. Você quer crescer profissionalmente, você quer ter oportunidade na área fiscal, mas você não para nenhuma hora do seu dia, não se dedica nenhum tempo para você se atualizar. Então, você tem que ter bom senso. Ninguém cresce parado, sentado, olhando para o computador e sem fazer nada. Então, você tem que correr atrás, você tem que se dedicar para ter cursos, para ter especialização, tá? Eu tenho tanto curso que agora nem faz mais sentido eu colocar a quantidade de cursos que eu tenho, porque eu sempre me mexi. Ou era curso gratuito, curso pago, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Alguma coisa sempre eu estava fazendo. Vai ter um webinário, me inscrevo. Vai ter uma palestra, estou inscrita. Vai ter um evento, estou inscrita. Eu sempre me mexi profissionalmente. Então, se você quer crescer profissionalmente, se mexa, se mova, saia do lugar, cria essa agonia de aprender algo novo, tá? Não durma sem aprender algo novo. Se você dormiu, deitou ontem sem aprender algo diferente, tá errado, tá errado. Você tá longe do seu objetivo, tá? Você tá paralisando o seu crescimento profissional. Nós temos muita atualização na legislação, é uma ótima oportunidade. Eu sempre falo, mudança na legislação é uma ótima oportunidade para você crescer profissionalmente. Por quê, Patrícia? Porque se você está lendo essa atualização da legislação hoje, 50 não está lendo, 50 pessoas não estão lendo isso, e você está lendo. Então, esse conteúdo que você está parando o seu tempo, se dedicando para se atualizar, ele faz parte do seu crescimento profissional. Você vai utilizar essa informação mais para frente ou até na próxima reunião ou no próximo elevador que você entrar. Então, priorize conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Então, conhecimento, ele é poder. Eu falo muito sobre isso. Então, você tem que aderir o máximo de conhecimento possível, ainda mais se você quer crescer profissionalmente. Você não vai conseguir crescer profissionalmente estacionado.
E não precisa só ter dinheiro para isso. Tem muita coisa gratuita na internet. Então, esteja disponível também para se dedicar, investir na sua carreira profissional, tá bom? O 7º segredo, observe o formato correto do currículo. Não invente formatos diferentes. Quantas vezes eu pego o currículo de formatação, letra totalmente diferente, às vezes não tem até o básico, assim, pode parecer muito básico aqui, mas tem gente que comete esse erro, né? Escreve tudo minúsculo, não destaca as informações. Então, 7º segredo, observe o formato. Você vai mandar seu currículo para uma multinacional, não invente formato diferente, não tente destacar, colocar estrelinha, nada, sabe? Você tem que criar um bom senso. Se você vai para uma reunião importante, você não vai bem arrumada, bem estruturada, o seu currículo ele vai falar por você no offline. Então, não invente moda. Quando a gente normalmente vai para uma entrevista, a gente não vai no clássico, no preto, no branco, terninho. Então, por que quando você vai fazer seu currículo, você quer inventar formatação diferente, letra diferente, enfim, colocar um monte de coisa? Então, toma muito cuidado com isso. Oitavo segredo. Entenda que a simplicidade, ela é o melhor caminho. Por que as pessoas até hoje, quando vai fazer uma entrevista, quando vai para um processo seletivo, ela segue o básico, terninho, no nosso meio profissional é muito usado isso, né? Porque eu tô falando aqui com profissionais da área fiscal. Então, a área fiscal está muito ligado também com advogados da área tributária. Muitas das vezes vai ser entrevistado por um advogado. E aí? Você vai lá todo colorido, com roupa toda colorida, com camiseta de qualquer jeito, de tênis. Numa multinacional é muito difícil você ir fazer um processo seletivo desse jeito. Então, se você vai para uma entrevista bem arrumado, bem posicionado, então o seu currículo ele também tem que ir primeiro, né? E ele tem que ir bem posicionado. Então, a simplicidade ela é o melhor caminho. Seja simples, mas seja sucinto, seja objetivo, seja apresentável, tá bom? Então, currículos imensos, cheios de palavras difíceis, com detalhes de necessário, isso tudo causa desclassificação, tá? Então, você acaba sendo desclassificado por colocar um monte de coisinha desnecessária. Ah, Patrícia, mas agora eu só faço currículo, eu só faço candidatura de vaga pela internet. Então, exatamente por isso. Como é pela internet, aí você vai lá e busca palavras difíceis para colocar, para representar as coisas, e acaba pecando em relação a isso. Então, seja simples, seja objetivo, tá bom? Esteja sempre pronto, como se você estivesse indo para uma guerra ou para uma entrevista com o VP, com o diretor da sua empresa. Então, se você quer uma oportunidade, você está trabalhando e quer partir para uma nova oportunidade em segredo, mas está mantendo o seu emprego e quer ver como que o mercado reage em relação a isso. Quantas das vezes você está trabalhando e recebe uma notícia de um colega de trabalho, aquele colega de trabalho fera, top, aquele cara que, tipo, chama a atenção de todo mundo do departamento e do nada você chega na empresa e fala assim, a pessoa está saindo, estou indo embora. Como assim você está indo embora? Eu nem sabia que você estava procurando emprego. Por quê? Porque ele foi discreto. Ele trabalhou toda essa mudança no offline. Então, seja discreto em relação a isso. Então, se você quer passar por uma experiência dessa, quer saber qual é o seu potencial no mercado de trabalho, se você realmente está preparado, né, para partir para uma nova oportunidade, mas está trabalhando, então, a primeira coisa que eu falo é, esteja pronto. Por quê? A partir do momento que você decide, eu estou trabalhando, mas eu vou começar a procurar outra oportunidade. Eu não posso hoje aparecer, eu nunca ando de terno. E aí hoje eu chego na empresa de terno, mas aí eu peço para sair mais cedo. Poxa, todo mundo vai notar, todo mundo vai falar que você está indo fazer uma entrevista. Então, a partir do momento que hoje eu decido procurar uma oportunidade no mercado de trabalho, eu vou ter que mudar algumas coisas no meu convívio profissional. E uma delas é a minha postura. É a forma que eu vou trabalhar. Porque se todos os dias eu começar a ir bem vestida, ir pronta, como se eu fosse por uma entrevista naquele dia, o dia que, de fato, eu precisar sair por uma entrevista ou chegar mais tarde depois de uma entrevista,
ninguém vai notar a diferença. Por quê? Porque você já tem essa postura, você já se veste assim, você já age assim, então não vai causar estranheza. Comece a mudando também a forma como você se veste, como você vai trabalhar, porque esteja sempre preparado todos os dias, como se você estivesse indo para uma entrevista, ou como se você estivesse indo para a sala do diretor, bem vestido, bem arrumado. Você, o seu perfil, as suas redes sociais, né, como o LinkedIn, que é a maior rede de recrutamento hoje, é o LinkedIn, o seu currículo ele tem que estar lá e ele tem que estar bem posicionado, ele tem que estar com as informações necessárias lá dentro. Ele é a sua vitrine. Então, se a sua vitrine ela tiver pobre, ela tiver faltando conteúdo, é muito difícil alguém lá comprar na sua loja. Por quê? Você está sem conteúdo, você está, né? Suas informações não estão lá atualizadas. Então, pense sempre, o LinkedIn, que ele é a maior rede de recrutamento hoje profissional, tem a sua loja lá, mas tem a sua loja aberta, bem preparada, bem estocada, que é o seu currículo profissional. Esteja lá pronto, porque muitas das vezes os recrutadores eles vão te encontrar lá, você não pode, nem precisa estar procurando, mas se seu currículo está atualizado no LinkedIn, você vai receber vários convites, mensagens, e-mails de pessoas que realmente estão procurando e você atende esses requisitos. Então, esteja com seu currículo pronto no LinkedIn. Consequentemente, se o seu currículo estiver pronto, bem posicionado, com uma foto bacana lá também, você vai atrair melhores oportunidades. Seja discreto em relação a isso. Não divulgue aos seus colegas de trabalho que você está procurando um novo emprego. Nunca, jamais. Toma muito cuidado em relação a isso. Ah, Patrícia, mas fulano é meu amigão, é minha amiga do coração. Não tem nada a ver eu falar isso para ela. Toma muito cuidado, muito cuidado. No ambiente profissional, a gente nunca conhece realmente quem é a pessoa. Você toma cuidado para você não se queimar, para você não perder seu emprego atual, para você não perder sua confiança com seu gestor, com seu líder em relação a isso. Porque às vezes pode ser uma fofoquinha que vai levar essa informação e aí vai ficar muito desagradável. E aí, falando do LinkedIn, de você manter, né, o seu currículo lá pronto no LinkedIn com todas as informações, também não faça isso do dia para a noite. Ah, você ouviu o conteúdo agora, o vídeo, está aqui assistindo esse vídeo, vou lá, já vou atualizar tudo, já vou mudar tudo no meu currículo, lá no LinkedIn, vou fazer meu cadastro, vou colocar todas as informações, vou deixar ele top. Não faça essas mudanças do dia para a noite. Começa a fazer gradativamente. Por quê? Ao mesmo tempo que outros RHs, que outros recrutadores vão encontrar o seu perfil, a empresa que você trabalha também vai ver lá. Às vezes, seu líder está lá. Então, ele vai notar essa movimentação, essa mudança drástica que você está fazendo no seu perfil profissional. Então, comece fazendo aos poucos, tá? Para não causar, não chamar a atenção, assim, de imediato das pessoas, tá bom? Faça uma atualização gradativamente no seu LinkedIn. Manter uma atualização mínima, mas constante no LinkedIn, ela vai te trazer, ela vai engajar melhor o seu perfil, tá? Muitas das vezes você está num projeto, você foi designado para participar de um projeto de nota fiscal de serviço eletrônica. Já coloca no seu currículo, né? Participação no projeto tal. E deixa lá. Ah, você concluiu uma etapa do projeto. Atualiza o seu currículo, tá? Ah, você fez um curso na empresa. Atualiza lá no seu currículo do LinkedIn, curso tal. Ah, eu participei de um webinário sobre a Perdcomp. Coloca lá no seu currículo que você, participou de um webinário. Então, vai atualizando essas informações. É muito difícil você, do nada, preparar um currículo depois de 5, 7 anos. Então, se você faz isso gradativamente, você coloca todas as informações, você está sempre atualizado, está sempre sendo atraente no mercado de trabalho, tá? E também não tem um esforço depois de montar tudo isso do nada, tá bom? Faça isso gradativo. Se você tem dificuldade com o LinkedIn, dificuldade em fazer seu currículo, dúvida, pode me chamar que eu te dou um auxílio em relação a isso. Então, vai ao trabalho sempre bem arrumado, como se você estivesse indo para uma entrevista. Tenha o seu currículo profissional pronto, sempre atualizados nas redes sociais, tá? Se prepare realmente para uma grande oportunidade. Eu já falei aqui, há 10 anos eu não procuro emprego de fato, eu não procuro.
eu sou convidada para trabalhar. Então, por isso que é importante você estar sempre atualizado, você estar sempre pronto para, opa, você quer me conhecer melhor? Tá aqui, todas as minhas experiências, as minhas qualificações, tá? Então, esteja pronto realmente para que isso venha acontecer na sua vida também. É possível. Eu saí de auxiliar administrativo. Eu também não conhecia nada, trabalhava numa empresa muito pequena, ganhava um salário muito baixo. E aí eu fui crescendo, né? E fui aprendendo, e fui me especializando. E aí isso que me tornou chegar até aqui. Então, você também é capaz de chegar, mas você precisa ir dando um passo de cada vez, um passo de cada vez. Se alguém passou uma informação, vai lá e executa. Passou uma tarefa, vai lá e faça, tá? Faça isso, são pequenas mudanças que vai trazer um resultado. Procurar emprego enquanto você está trabalhando não é tão trivial como parece, tá? Mas basta o quê? Você ter uma boa vontade de mudar de áreas. Então, se você está insatisfeito, se você quer testar o seu potencial, é possível você fazer isso, tá? Siga essas dicas que eu falei, esses segredos que eu fui passando, tá? Na sua fase de transição de emprego, é mais tranquila. Se você está trabalhando hoje, é mais tranquilo você procurar uma outra oportunidade enquanto você está trabalhando, tá bom? Seja discreto em sair da empresa, pedir, né, dispensa, porque você vai fazer uma entrevista, porque você vai participar de algum recrutamento. Seja discreto em relação a isso. Causa sempre, deixe uma boa imagem. Por quê? O mundo corporativo, nosso mundo, na realidade, como um todo, ele dá voltas. Então, hoje, de repente, se você distrata a empresa que você está, as pessoas que você está, porque você conseguiu uma oportunidade melhor, amanhã você vai cruzar com essas pessoas. Ou amigos dessas pessoas vai cruzar no seu caminho. Então, a boa imagem, ela diz tudo. E esse depósito que você faz em relação a uma boa imagem, um bom relacionamento, ele é duradouro. E o retorno disso é por anos. Como eu falei, eu não procuro emprego, eu sou convidada, por quê? Foi algo que eu construí no meu crescimento profissional. No mundo corporativo, eu fui construindo boas imagens, eu fui construindo bons relacionamentos. E é isso que me torna convidativa para outras oportunidades. Então, você está começando hoje, se torne uma pessoa agradável, se torne essa pessoa que as pessoas te convidem depois para você trabalhar para elas, tá bom? Nunca se sabe, né? De fato, o que a gente vai precisar, quais são as referências que a gente vai precisar. Então, tome cuidado, não queime jamais aonde você trabalha, com as pessoas que você trabalha, porque isso vai dar muitas voltas, tá bom? Então, tome muito cuidado, porque o mundo corporativo, ele gira muito, muito. Às vezes, você vai para um evento, você encontra com a pessoa, esbarra com a pessoa. E aí, se você criou uma intriga ali, fica uma coisa muito chata, uma coisa muito desconfortável. E muitas das vezes você está dependendo de uma oportunidade, aquela pessoa que vai dar o aval se você passou ou não. Então, uma dica extra para você turbinar o seu currículo profissional hoje na área fiscal, nas rotinas fiscais, ou se você quer entrar na área fiscal, esteja sempre atualizado, tá? Como eu falei, você não precisa de muitos recursos financeiros para se manter atualizado. Conhecimento é poder, abre portas, tá? Então, esteja sempre atualizados. Que esse seja o seu maior diferencial, você se manter atualizado. Você está sempre estudando, está sempre investindo na sua carreira profissional, tá bom? Que esse venha a ser, na realidade, o seu maior defeito para outras pessoas, vamos dizer, porque você não tem tempo, mas que você não tenha tempo exatamente porque você está investindo na sua carreira, tá bom? Isso vai atrair para melhores cargos, melhores posições, melhores responsabilidades e melhores salários. Se você quer ter um salário de 3, de 6, de 9 mil reais na área fiscal, esteja atualizado, busque especializações, faça cursos, participe de eventos, tá? Isso vai te levar para um próximo nível na área fiscal. Eu garanto, porque foi assim comigo e é assim com os meus alunos e é assim com quem eu faço mentoria, tá? Nada acontece se você ficar parado. Não tem mudança se você não investir na sua carreira profissional. Então, invista na sua carreira profissional, que essa seja a sua maior prioridade para o seu crescimento profissional. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham
gostado das dicas que eu trouxe para destacar o seu currículo profissional na nossa área, tá? Coloque em prática o que eu falei hoje e qualquer dificuldade eu estou à disposição, tá bom? Te vejo no próximo episódio.